Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar sobre inovações, literatura e como estamos condenados. Mas antes de tudo, o título já entrega que eu vou falar de Cyberpunk e eu achei que seria justo alterar um pouquinho da rotina. Então, de fundo de vídeo, eu tô construindo um braço pra gente já entrar no clima do jogo. E falando em quebrar rotina, é exatamente isso que o Cyberpunk faz. O Isaac Asimov escreveu um artigo que definia que a ficção científica se dividia em 3 tipos. A da tecnologia, onde todo o foco da história era sobre uma tecnologia específica, e esse era o centro da trama. O segundo tipo era a aventura, que era quando essa tecnologia suportava e auxiliava o desenvolvimento da história. E o último tipo é onde o Cyberpunk se encaixa, que é o social, que mostra as consequências dessa tecnologia na sociedade, onde o foco não é a história. Nos anos 80, toda a imaginação sobre como o futuro poderia ser era baseada sobre como a tecnologia iria mudar para melhor a maneira que vivemos. Nos anos 80, toda a imaginação sobre como o futuro poderia ser era baseada numa tecnologia positiva, que iria mudar a maneira como vivemos. E uma força se destacava muito nesse pensamento. A própria força do Star Wars, na verdade. Desde a década de 50, as pessoas têm o pensamento de que o futuro seria brilhante e que a tecnologia seria utilizada para colonização de planetas, criação de sociedades mais justas, onde as pessoas mais pobres tivessem uma qualidade de vida decente e que as coisas teriam um final feliz. E Cyberpunk pega tudo isso e joga no lixo. Esse gênero é baseado numa frase em inglês que é assim: high tech, low life, que basicamente quer dizer alta tecnologia e vida de merda. Baixa qualidade de vida. Deixa eu explicar o contexto melhor. Eram os anos 80. A Guerra Fria tinha acabado de acontecer. A inflação estava no máximo 10 vezes maior do que a gente tá passando nessa pandemia. Não tinha escola nem hospital para todo mundo. E a tecnologia que existia na época era usada majoritariamente para ajudar os ricos. E só isso. Então imagina o futuro para alguém que observa essa realidade e a nossa realidade. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um celular hoje em dia. Mas existe uma diferença absurda entre o celular mais barato e o mais caro. E querendo ou não, ele se tornou uma peça essencial para a vida de qualquer jovem, quase como uma roupa. Agora imagina se a tecnologia de hoje não se estendesse só a celulares, que ela abordasse carros, TVs, prédios, partes do corpo. Na verdade, a imaginação sobre a tecnologia cyberpunk dos anos 80 é bem próxima da de hoje, mas eles avançaram um pouco mais, como qualquer obra de ficção. Imagina ter um implante que te impedisse de ter dor nas costas, para sempre. Outro que pudesse substituir perfeitamente a sua mão e te permitisse operar qualquer instrumento, consertar qualquer coisa. Um piercing que ao ser implantado próximo dos seus olhos te permitisse enxergar sem óculos e ampliar sua visão para ver quilômetros de distância. Mas claro, essas coisas seriam tão caras que nem 1% da população poderia pagar, e os pobres ficariam, como ficam hoje em dia, com a versão bootleg da tecnologia de ponta. Para explicar melhor o que é cyberpunk, vou usar exemplos dos fundadores do gênero, porque apesar de ter sido nomeado nos anos 80, ele já existia anteriormente, em obras de ficção que ainda não tinham sido classificadas como cyberpunk. Um grande exemplo é Metrópolis, um filme mudo que já apresentava o contraste que a alta tecnologia poderia criar, dividindo a sociedade, tanto simbolicamente quanto fisicamente, onde a população de classe baixa é obrigada a ficar distante da classe alta. O que me lembra um pouco o filme da Alita, onde tem uma cidade altamente tecnológica no céu, bem acima dos centros urbanos pobres. Mas antes de tudo, uma nota, que o nome do gênero vem de um conto, que eu não gostei muito, chamado justamente Cyberpunk, onde um grupo de punks tenta lutar contra o sistema de um mundo mergulhado em alta tecnologia, com uma baixa qualidade de vida. Acabaram adotando o nome pois ele definia tudo que o gênero se tratava, protagonistas tentando viver a vida, lutando contra a sociedade. Mas mesmo dando nome, ele não se tornou um clássico, talvez por ser bem ruim. O primeiro clássico é inevitavelmente o filme Blade Runner. Baseado no livro, androides sonham com carneiros elétricos, e a história do filme se passa em novembro de 2019. O filme se trata de um policial que deve caçar e matar 6 androides, que estão só tentando viver a vida deles, onde eles são marginalizados e maltratados, pois não são humanos. E o fator crucial de diferenciação entre um androide e um humano são que os humanos podem desenvolver sentimentos. Essa história, além de ser uma quebra das narrativas que estavam acontecendo na época, porque o protagonista definitivamente não era um mocinho que ia tentar ajudar todo mundo, choca ao questionar o senso de identidade, do que diferencia você de uma máquina, num mundo onde a tecnologia se torna tão perfeita a ponto de que qualquer trabalho pode ser substituível por uma, inclusive os criativos. Neuromancer é o segundo clássico, e ele foi escrito pelo cara que é considerado o pai do cyberpunk, não porque ele criou o gênero, mas porque ele ajudou a estabelecer as regras e popularizar o gênero. O filme de Blade Runner foi um fracasso de vendas, mal compreendido pela crítica da época que estava focada em filmes de piu-piu, sabre de luz. E ele só foi ganhar uma continuação em 2017. Já Neuromancer foi um sucesso. William Gibson foi muito inteligente na sua crítica, vencendo milhares de prêmios e sendo muito copiado, mas jamais superado. Na história, um hacker viciado que foi traído pelos colegas teve sua conexão com a internet destruída por uma toxina. Por consequência, ele se tornou um marginal, que tem que entregar pizza e cometer pequenos crimes para continuar sobrevivendo em uma cidade gigantesca. Até que um empregador novo promete consertar a conexão dele com a internet e, em troca, ele deve
cometer crimes maiores, colocando o protagonista entre escolher o que é o menos pior. O céu cinza sobre o porto tinha a cor de uma televisão, sintonizada num canal fora do ar. Essa é a primeira frase do livro, e o tom da história de Neuromancer é assim, frio, com alguém que associa a realidade com o virtual o tempo todo, onde o real nunca conseguirá ser o suficiente. E o último pilar dos clássicos do cyberpunk é Akira, que define toda a estética do futuro distópico. Influenciado pelo futurismo de Star Wars e os quadrinhos Moebius, a história acontece num cenário onde uma explosão destruiu Tóquio, e jovens, submetidos a experimentos científicos do governo, desenvolvem superpoderes. Essa história, por coincidência, também acontece em 2019, num cenário onde as pessoas passam fome nas ruas e as estrelas são ofuscadas pelos brilhos dos neons, enquanto tenta discutir se há ou não humanidade em um mundo com uma sociedade distópica, e também aborda uma clara referência à Segunda Guerra Mundial e ao medo, tanto das bombas atômicas que atingirão o Japão, quanto o medo dos governos corruptos controlando os corpos ao seu benefício, como os faziam secretamente com os judeus. Uma curiosidade é que no filme, eles estão se preparando para receber as Olimpíadas em 2020, e no nosso mundo, sem pandemia, as Olimpíadas teriam acontecido esse ano, 2020. E agora que eu dei um resuminho dos pilares, dá para entender o que construiu todo o gênero, e o que de fato é cyberpunk. Anti-heróis marginalizados, lutando para sobreviver em um mundo que não se importa com você, em que apesar da tecnologia rodear a todos, e todos estarem conectados, isso não mudou em nada as distâncias das classes sociais, e como o governo se submete ao dinheiro das grandes corporações. E que vencer um sistema como esses não é fácil como atirar em um ponto fraco de uma estrela da morte. É tipo lutar pra destruir o McDonald's, a Apple, entende? Não é um mundo fácil. É opressivo, sufocante e cheio de nuances. Não dá pra ter uma rota pacifista em cyberpunk, onde se você só segue a lei e faz tudo corretamente, você é destruído no meio do processo. E ninguém liga se você for. Igual a máquina, a sua existência comparada com o todo é descartável, irrelevante. Você se torna uma engrenagem, tentando viver a sua vida da melhor forma possível, se entretendo por uma tela brilhante. As coisas não estão destinadas a acontecer em um mundo cyberpunk. O niilismo é injetado forte dentro das narrativas, onde nada parece realmente ter um motivo que não seja o jogo de interesse das pessoas com poder. E se não tem um caminho correto, um fator externo controlando tudo, as possibilidades se tornam quase infinitas, pois as suas escolhas passam a influenciar o seu mundo corrompido. E por que dizem que o gênero cyberpunk é datado e já foi superado? Bem, tirando a parte das modificações estéticas, dá pra concordar que a sociedade desigual e decadente, onde os governos se curvam para grandes empresas de tecnologia, tá acontecendo hoje. As pessoas com mais capital têm acesso a recursos ilimitados, e a tecnologia parece cada vez mais aumentar a barreira entre quem tem condições financeiras e quem não tem. Embora existam formas de ter uma alta qualidade de vida e longevidade, isso é dado só a uma pequena parcela da população que tem o luxo de se internar, enquanto o resto morre numa roleta russa contra uma pandemia. O mundo se tornou sombrio e brilhante. Se compararmos os cenários cyberpunks com Tóquio à noite, o maior centro de tecnologia distribuída do mundo, fica nítido que já chegamos lá. E a crítica de alerta se torna cada vez mais ultrapassada, porque vamos alertar pra quem? Mas então, o que nos resta de inovador no gênero? O que falta explorar? Eu acredito que, embora discussões de identidade sejam feitas desde a época do Descartes, lá com meditações metafísicas, o caráter do que é ser humano não desaparece, e na minha opinião é o que ainda sustenta o gênero. Cyberpunk 2077 talvez seja um dos jogos mais aguardados e hypados nos últimos 10 anos. Baseado em um RPG de mesa, passando por 3 versões, Cyberpunk, Cyberpunk 2013 e Cyberpunk 2020, na história, depois do governo ter sofrido um grande colapso, a única forma de manter a ordem no país foi com a ajuda de mega corporações, uma do multimilionário que fundou Night City, cidade onde se passa o jogo de 2077. Aconteceu muita treta e Nova York foi destroçada, explodiu. Teve uma crise econômica que levou ao desemprego de grande parte da população, somado a um acidente nuclear e uma crise na alimentação. No final, 1 em cada 4 americanos ficou sem moradia e com o governo fragmentado. O mundo só piora e o poder corporativo só aumenta, e as corporações acabam combatendo gangues que se formaram nesse período de crise, passando a dominar majoritariamente todo o governo. É esse o cenário de Cyberpunk 2077. Mas Cyberpunk impossível, onde você pode escolher o caminho que quiser. Suas escolhas são importantes pra você, mas não tanto pro mundo como um todo. E se você é bom ou mal, se você morre ou não, não faz muita diferença pra ninguém. Muita gente diz que a gente vive o cyberpunk sem o cyber e sem as luzes de neon. E eu vou te contar o motivo. Eu não sei se vocês separaram, mas essas histórias se passam sempre relativamente bem próximas à criação delas. É como se o gênero não tentasse prever o futuro a longa data, mas trouxesse uma desesperança de prever uma tecnologia mais imediata, baseada nos avanços que temos hoje e suas consequências. No fim das contas, a discussão de
de alerta de que a tecnologia não vai resolver os problemas do mundo já está sendo testemunhada por nós todos os dias, onde os interesses das corporações moldam diretamente a forma que vivemos, e o que queremos, e por que trabalhamos, nesse mundo onde não se tem tempo pra nada. Um bom exemplo da falta de tempo é que não fui eu que editei esse vídeo, foi o EV. Mesmo tendo tecnologia suficiente pra isso, eu tava trabalhando, então eu não tive tempo. Que clima. Espero que agora você entenda mais o que é cyberpunk. Histórias pesadas de um mundo infeliz. Um final que raramente vai te deixar bem. Ah, e se quiser continuar me acompanhando, eu fico muito grata. Saber que eu faço algo bom me enche de esperança. E eu acho que no fim é a esperança que nos torna humanos. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Ah, e eu sei que você que chegou aqui no final quer saber o que eu usei pra fazer o braço. Então, num tutorial bem arte-ataque, eu só usei coisas que você tem em casa. Tesoura, fita, EVA, cola, tinta, uma caixa desnecessariamente grande com peças de metal sobressalentes, tubo, uma luva, Durepox, cola quente e uma camiseta comprida que você não usa. É isso, obrigada por ter ficado até aqui.